Gravando, então vamos lá. Acho que foi. Então, a aula de hoje eu vou terminar os comentários do Robert Young e vou começar uma exposição do Dipesh Chakrabarty. Na verdade, esses dois autores, para quem viu, eles são de escolas um tanto quanto diferentes, né? Daquilo que a gente pode chamar de pós-colonialismo, como um grande guarda-chuva, né? Que traz essas perspectivas acerca de uma continuidade teórica do terceiro mundismo, né? Uma formulação teórica do terceiro mundismo, uma formulação política e uma formulação cultural acerca de como que esses processos, né, diversos processos, eles foram percebidos, né, diversos processos históricos, eles foram percebidos, né, a partir, é claro, dos períodos de libertação colonial, né, e como que eles vão sendo construídos em torno de uma crítica da modernidade, né. Se a gente pega um pouco daquilo que tem em comum os vários autores e as várias perspectivas pós-coloniais, que seja desde o Robert Young, né, ou então, vamos pegar desde o início, desde o Robert Said, do Edward Said, até, por exemplo, o Chakrabarty, ou então uma visão da Spivak também, que é uma outra autora que a gente hoje eu vou comentar um pouquinho dela também, para comentar o Chakrabarty, ou então Boaventura de Souza Santos, né, numa perspectiva mais lusa, né, da língua portuguesa. Mas o que é interessante aqui, né, é que uma primeira ideia que daria para tirar desses grandes autores, né, é como que eles, ainda que eles tenham uma visão crítica da modernidade, uma visão crítica daquilo que é o papel central dos centros de pesquisa e dos centros de produção do conhecimento que estão na Europa ou nos países do norte, né? Grande maioria desses autores, eles estão no norte, né? E isso revela um pouco, né, tanto de que há um ponto de vista de uma abertura acadêmica para que esses outros estudos eles possam ser feitos, né, estudos realmente críticos, mas também abrem uma grande perspectiva de um olhar, né, às vezes da Europa para o seu passado, né, um olhar dos Estados Unidos para o seu passado, um olhar da Inglaterra para o seu passado, né, e que possa também trazer algumas das novas construções desse passado na história do presente, né? Ou seja, entender um pouco de como que essa história, que muitas vezes é a história colonial ou a história dos vencedores, ela vai sendo repensada, ela vai tendo que ser reconstruída no tempo presente, né? Isso é bastante interessante porque também revela alguns dos limites das concepções de modernidade, né? Afinal de contas, a ideia de modernidade enquanto um advento cultural, um advento político, um advento daquilo que se faz em termos não só de normas e de regras, mas também de valores culturais compartilhados quase que universalmente, né? Isso é colocado sob suspeita, né? E é claro que vai trazer algumas questões do ponto de vista teórico, do ponto de vista epistemológico, que elas vão ser muito pertinentes para o nosso trabalho enquanto cientistas sociais, ainda mais do Brasil, olhando para, às vezes, contextos dos quais a gente não conhece, dos quais a gente não tem material suficiente para interpretá-los, né? E isso permite com que a gente tenha que pensar uma metodologia que não seja uma metodologia, diria, orientalista, né? Ou seja, aquela perspectiva de que você traz o outro
dentro do exótico, dentro de concepções raciais, dentro de concepções de dominação já previamente estabelecidas, né? Mas isso vai fazer com que se tenha que construir outros aspectos, construir outras matrizes teóricas para se pensar essas questões, né? E aí é interessante porque, do ponto de vista da academia brasileira, né, das ciências sociais do Brasil, eu acho que a gente ainda está num nível muito, eu diria assim, muito aquém daquilo que poderia ser em termos dessas discussões, né? Não só em relação ao ponto de vista pós-colonial por si, né? Mas também em relação ao ponto de vista ou às teorias decoloniais que estão sendo construídas na América Latina e também nos Estados Unidos, né? E que elas vão trazer uma crítica muito interessante também a essa construção do poder colonial, né? E como que ele perpassa historicamente os vários períodos, e como que ele traz questões essenciais para se pensar o tempo presente, né? No caso, uma coisa que emerge aí dos estudos decoloniais, né? Essa imbricação, essa matriz, né? Entre raça, classe e gênero, mas também a ideia de como que as estruturas de poder elas vão se difundindo dentro da sociedade, né? E cria praticamente invisibilidades, né, de sujeitos, invisibilidades de autores, de atores, né? E traz quase que uma naturalização de determinadas relações sociais. Claro que isso, de um modo bem grosso, bem por cima, né? Mas que ajuda a gente a mapear um pouco esse campo, que não é um campo de concordância com a ideia de modernidade, muito pelo contrário, é um campo que faz, que tece e que concebe críticas muito duras à ideia de modernidade, né? E parte dessas críticas compactuam com a ideia de que a modernidade ela se impõe como uma visão única, como uma visão universal de outros possíveis mundos, de outros possíveis valores, de outros possíveis conhecimentos, né? E que, de certo modo, isso traz, então, uma visão de um cotidiano, de uma ciência, né? Que ela é muito engessada dentro dos preceitos europeus ou americanos ou eurocêntricos, né? E que é como se a própria ideia de modernidade, por mais que ela não seja ainda, ou por mais que ela tenha sido criticada em torno da sua total realização, né? Esses estudos, na maioria, né, os estudos pós-coloniais, eles vão dizer que a modernidade ela acaba sendo falaciosa, né? E essa ideia de falácia da modernidade ela é muito interessante porque coloca não só a perspectiva de que a modernidade ela não vai se realizar, né? Ou que ela seria um processo incompleto, um processo em vias de acontecer, ou que ela não seria mais o sistema cultural vigente atualmente, e que o sistema cultural vigente atualmente seria uma pós-modernidade com relações muito mais fluidas, com relações de trânsitos muito menos demarcados, né, e com identidades muito menos duras do que no passado, né? Isso é uma forma da gente olhar também que a ideia da modernidade ela chega mais ou menos ao seu limite, mas talvez ela seja um tanto quanto contemplativa, porque ela dá essa ideia de pós-modernidade, de uma forma geral, dá um pouco a ideia de que tudo bem que a modernidade não vai se realizar, né? Não tem problema que ela não se realize, né? O grande problema é fazer com que
a gente entenda as várias narrativas que existem no mundo, como se elas fossem ou se elas se construíssem de uma forma bastante democrática e possível para todos, né? E de não só de acesso, mas também de realização, ou seja, todos os indivíduos eles poderiam realizar as suas narrativas, eles poderiam construir as suas visões de mundo, né? Isso faz com que a realidade social ela acabe sendo construída de uma forma um tanto quanto apolítica, né? Essa não é a perspectiva dos estudos pós-coloniais, né? Ainda que que os estudos pós-coloniais eles trabalhem com muitas vezes com um exercício muito exacerbado da relação de poder em detrimento das relações de classe, né? E isso a gente pode ver não só pelo uso de Foucault, mas pelo uso da ideia da discursividade colonial, né? Desse conceito do que é o discurso colonial, o que é o discurso do colonizador ao colonizado, mas também a ideia de que não só tendo agentes de um lado ou de outro, é que você tem uma amálgama muito grande de discursos que caminham para o mesmo lado, né, que caminham para um sentido de dominação, e não só uma dominação física, mas uma dominação subjetiva, né? Não só uma dominação material, mas uma dominação subjetiva. Tá? Bom, isso traz aqui um pouco da ideia de que as teorias pós-coloniais elas vão elas vão tentar abrir, ou melhor dizendo, encontrar aquelas que são as fissuras da modernidade, né? E essas fissuras da modernidade, como a gente vê, né, elas não estão só na relação de continuidade ou descontinuidade da modernidade, né? Mas elas estão naquilo que também que pode ser o novo, né? Ou seja, das ideias que podem ser, que foram ao longo do tempo mutadas, transformadas, que foram que sofreram mutação ao longo do tempo e que hoje elas podem não conter tanto um sentido tão colonial assim, mas que no fundo, fazendo um trabalho genealógico, se consegue então trazer um pouco dessas origens um tanto quanto controversas, né? E é interessante isso porque, para quem lê o texto do Chakrabarty, por exemplo, vê o quanto que ele problematiza a questão do ser indiano, né? E aí, como a gente vai ter que falar de Índia hoje, que é um contexto um tanto quanto fora um pouco dos nossos escopos, para mim também é uma aula dificílimo falar de uma coisa tão distante, né? Mas a questão ali de como que ele trabalha, né, é um pouco de tentar problematizar esse conceito, né, da identidade relacionada a um Estado-nação, né, os indianos, a cidadania, quem são esses indianos, o que é essa cidadania, né, e aí um pouco da proposta política de provincializar a Europa. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que tem aí nesse texto, tá? Mas para que eu entre um pouco nessa discussão, eu vou retomar dois argumentos que ficaram faltando do Robert Young, para que a gente possa, então, entender um pouco melhor essa importância aí do texto, do Chakrabarty, mas também essa importância não só textual, né, mas a importância daquilo que é esse projeto de pensar fora da Europa e pensar talvez sem a Europa, né? Que essa é a questão que vai ser suscitada e que talvez a parte mais interessante disso seja a ideia da construção das epistemologias do Sul, que o Boaventura de Sousa Santos faz, né? Apesar de que há muitas críticas dessa concepção das epistemologias do Sul, mas eu entendo que elas são válidas porque entendo que as epistemologias do Sul elas são válidas na medida em que
pensar o Sul nas suas especificidades e pensar o Sul a partir não de uma oposição com o Norte, mas pensar o Sul sem o Norte, né, significa também pensar como que o próprio conhecimento do Sul, o autoconhecimento, ele é construído, né? Como que as teorias que explicam o Brasil, né, a grande maioria das nossas teorias, das nossas construções teóricas, não só são construídas por autores brancos ou autores de uma determinada elite, ou então de escolas acadêmicas respectivas, né? Mas são teorias, na sua maioria das vezes, construídas não a partir de uma especificidade do Brasil, mas elas são construídas a partir daqueles conceitos que estavam em moda na Europa, né? A gente pode ver, acho que o caso mais clássico aqui deve ser o Sérgio Buarque de Holanda, né? Da forma que ele vai pensar a ideia do homem cordial, né? Uma mistura ali de tipo ideal do Weber, mas também com uma ideia historicista, né? De sucessão de tipos ideais, que é uma ideia do Zumbar, né? Isso eram as teorias que estavam em vigência naquele período dos anos 30 na Europa, né? Nos círculos acadêmicos, nos círculos intelectuais, e que isso é transportado para o Brasil, né? E, de certo modo, traz aqui alguns problemas, né, nas nossas explicações, né? Já vou entrando nisso, mas meio que para dizer, alertar, né, que como essas concepções das epistemologias do Sul, a ideia de provincializar a Europa, elas têm uma radicalidade epistemológica, né? É interessante pensar, no nosso caso do Brasil, como que a gente pode construir essas possíveis radicalidades epistemológicas, né? Mas, enfim, pensando aqui um pouco em duas questões que ficaram faltando na análise do Robert Young, né? Uma é construção deixa eu ver aqui. Uma é a construção do conhecimento e a outra é a construção da questão da linguagem, né? Eu acho que eu falei um pouco do conhecimento na aula passada, aqui pelas minhas anotações, mas o que é interessante aqui trabalhar é que quando a gente fala quando o Robert Young ele fala de conhecimento, né, ele fala um pouco da ideia de como que a ideia de saber poder ela está presente, né, empiricamente naquilo que são as construções do mundo colonial, né? Então, o mundo colonial ele não é só uma ideia geográfica, não é só uma ideia territorial, não é só uma ideia de determinados estados que passam por processos de libertação colonial. Mas a ideia do pós-colonial, do pós-colonialismo, passa, sobretudo, por essa crítica à visão, às visões do conhecimento, que também são visões do poder, que também estão relacionadas diretamente com a dominação, que possa ser das classes dominantes, das classes dirigentes, né? Mas também todo um conceito, toda uma visão de mundo, né? Que é de introjeção daquilo que seria essas visões de dominação, essas formas de saber que são provenientes do processo da história do colonialismo, né? Então, de certo modo, essa crítica ela tem uma ideia, né, de que ela apresenta aqui uma ideia de que tudo aquilo que seria uma visão, né, tanto de mundo, mas principalmente as visões que são construídas ao longo
do século XX, elas vêm afirmar, pelo menos na segunda metade do século XX, vem afirmar um pouco da forma de como que o poder imperial ele começa a ser criticado e desconectado, né? A crítica pós-colonial, ela demarca, sobretudo, aquilo que é a emergência de uma periferia, a emergência de um espaço ou outro, mas não é só do espaço, mas também daquele saber que é tido naquele espaço, né? Um conhecimento sobre relações objetivas, sobre relações culturais, né? Relações políticas, que muitas vezes, para que a gente faça a nossa construção teórica, né, a gente recorre não àquilo que é a forma que ela é pensada dentro desse terceiro mundo, mas recorre à forma europeia, né? Isso sem perceber, por exemplo, que essa forma europeia, muitas vezes, ela é a visão de mundo eurocêntrica, ela é a visão de mundo dominante. Mas tem um problema aí, né, que eu acho que é um problema interessante para a gente pensar. No caso do Brasil, mas também a Chakrabarti vai falar um pouco isso no caso da Índia, né? Grande parte dos teóricos e da teoria que constroem as visões de mundo sobre as origens do processo colonial, elas são embasadas, né? Elas podem ser feitas por intelectuais brasileiros, por intelectuais indianos, né? Mas elas são construídas diretamente em torno das visões dominantes, né? Então não adianta você não trabalhar com o conceito de autores europeus se, no fundo, ao trabalhar com o conceito de autores brasileiros, você está trabalhando, às vezes, até com uma visão muito mais eurocêntrica do próprio processo, de determinados processos, né? É interessante a gente pensar, por exemplo, que agora, quando começa a surgir, né, toda uma teoria de um radicalismo epistêmico muito grande na sociedade brasileira, né? Acho que principalmente por conta das questões raciais, né? É possível que surja uma explicação ou uma construção teórica do chamado período colonial, né? Mas que não seja uma construção de um período colonial, que seja, por exemplo, a construção de uma ideia de genocídio do negro, como um momento demarcador da história do Brasil, e não um processo econômico, o processo econômico e político disso que convenhou se chamar de período colonial, né? Não sei se consegue ficar claro essa ideia, mas é que, do ponto de vista da nossa teoria, né, se a gente constrói a ideia de período colonial, a gente constrói quase que sempre uma ideia de período colonial versus o período feudal, né? Ou então período colonial e período feudal como descontinuidades, né? E não um processo novo, né? Então, o Robert Young, entre outros autores do pós-colonialismo, ele chama a atenção para tentar construir essa relação de saber, ou valorizar, ou descobrir essa relação de saber, assim como ele é construído pelas próprias relações de dominação, né? Mas promovendo esse conhecimento que seja um conhecimento de fora do mundo ocidental, né? Porque esse conhecimento do mundo ocidental, ele na verdade é uma narrativa totalizante, né? E a narrativa totalizante, ela dá a ideia de uma única história, ela dá a ideia de que as forças de resistência, por exemplo, desses espaços pós-coloniais, elas teriam que ser comparadas, né? Quase que
inconsciente, né, fazer isso, fazer uma comparação entre as forças críticas do mundo colonial e as forças críticas do mundo pós-colonial e as forças críticas do mundo metropolitano, né? Então é como se houvesse aqui sempre uma tentativa de sobrepor essa narrativa, sobrepor essa visão de mundo, que é a visão eurocêntrica, a visão da modernidade ocidental, sobre essas outras narrativas que emergem, né, do chamado terceiro mundismo. É claro que isso é um desafio e isso constrói também uma ponte entre a ideia de entender a questão não só teórica, mas a questão política e a questão identitária, né, que está relacionado a isso. Política identitária, de modo que talvez num olhar que valorize, num olhar que tem um certo comprometimento epistemológico com essa visão pós-colonial emergente, né, isso vai permitir com que haja, então, um olhar muito mais forte para aquilo que é a construção das identidades, para aquilo que é, sobretudo, a ideia de hibridização cultural ou hibridização identitária, né? Esse conceito de hibridização a gente encontra muito num texto que ele está na bibliografia, mas a gente não vai ter tempo de trabalhar, que é o texto do Homi Bhabha. Deve ser o local da cultura. Quem tiver tempo e quiser, pode olhar o capítulo 1 e o capítulo 2 desse texto, vocês vão ver um pouco dessa concepção de hibridização cultural, tá? E trocando em miúdos aqui, a ideia ela é muito simples e ela oferece uma ideia muito simples, mas que oferece uma grande polêmica, né? Que demonstra que a construção cultural ela não é proveniente de cima da visão dos Estados-nações, né, sobre a sociedade. Mas ela é a cultura, né, a própria cultura ela não é construída de cima para baixo, ela é construída de baixo para cima, com elementos que não são puros, com elementos extremamente híbridos, com elementos que muitas vezes podem misturar, né, tanto religiosidades, quanto localidades, quanto literatura erudita, canônica, né? E isso vai construindo uma ideia, né, uma possibilidade de paisagens, né? Ideias de paisagens culturais, né? Então, a ideia do local é o espaço, né? Pensando aqui um pouco em termos burguesianos, a ideia do espaço social, né? Onde se fazem a construção de jogos e a aceitação de determinadas regras, né? No espaço social, né? Pós-colonial, ele é um espaço onde há uma constante negociação daquilo que é a identidade, né? E a todo momento essa identidade ela pode cair num jogo de valor, num trivo, né, de valorativo, de ser acusada de não ser pura, né? Ou de ser acusada de não ser legítima, ou de ser acusada de ser muitas vezes não ser acusada, mas de caminhar para um nativismo, né? A ideia das origens, o resgate das origens, né? Isso, claro, traz aqui um sentido de que o que é o híbrido, né? Ele é construído não a partir de determinadas origens muito fixas, né? Mas ele é construído a partir de origens que justamente são origens muito mais fluidas, de trânsito, de conflitos, né? Então tem vidas envolvidas nisso, tem muita morte, né? Mas pode também ter muito conflito cultural, pode ter jogos, né, de representações e negociações, né?
Então, uma ideia aqui do Omibaba interessante que a gente pode tentar perceber, né, é que esse espaço discursivo, né, da hibridização cultural, ele é um espaço muito construído em torno daquilo que são as negociações linguísticas, né? Então, os indivíduos ou seus grupos, para que eles criem um sentido de representatividade ou de um sentido de pertença, né? O que numa teoria pós-colonial faz com que o sentido de pertença ele também seja um sentido demarcatório de um posicionamento político ou a tentativa de busca de um reconhecimento político, de um reconhecimento cultural, de determinados valores, etc., né? Ou de determinados povos, de determinados saberes, e isso possa ser tratado, então, como um jogo do qual não só uma luta material, mas é uma luta entre valores, uma luta entre linguagens, uma luta que está dada em torno dessas representações linguísticas, né? E isso é interessante porque traz aqui um pouco dessa percepção de que as relações de poder, né, elas estão criadas em torno dessa noção de uma cultura híbrida, né, de uma hibridização cultural. E aí, claro que vai fazer com que, se você tenha um poder, né, dissipado dentro de uma visão cultural que não é pura, então você não necessariamente tem uma cultura declaradamente dominante, né, mas você tem, por outro lado, culturas outras que não são dominantes, que vão disputar diversos os diversos jogos culturais, jogos de representação linguística, de representação cultural dentro de determinado espaço, né? Que muitas vezes é um espaço nacional, mas que traz um pouco a ideia de que perceber essa cultura é também perceber aquele outro que foi subalternizado, né? Então, normalmente, a cultura híbrida é a cultura, a ideia de hibridização é a ideia não de uma cultura de oposição, mas de uma cultura que está no seu fazer, né? Está no in the making, né? Está sendo construída, mas que ela disputa e ela muitas vezes é vítima também daquilo que são as relações de poder da sociedade, né? Isso é interessante, né? Porque a gente olha para o caso do Brasil e a gente pensa um pouco nas culturas indígenas, né? A gente vê um pouco claro esses elementos da hibridização cultural, né? Não sei se é até interessante isso, porque se vocês procurarem, sei lá, no YouTube, né, em algumas comunidades indígenas, sobretudo das periferias, no caso de São Paulo, né, tem um movimento muito interessante de hibridização cultural que é marcado muito pelo hip hop, né, que é marcado muito pela musicalidade. É claro que vale muito a pena vocês olharem na internet, lá no YouTube, e procurar ali a música dos Os Guaranis, acho que é assim, acho que tem um Y talvez, que é um hip hop de resistência, né, mas com uma forma híbrida, né, em que você tem elementos, né, de uma periferização, você tem elementos de um mundo rural, elementos que lembram, que são representações da cultura tupi-guarani, né? Mas também que traz um pouco do problema político de demarcação de terras, né? O problema político do não reconhecimento, da invasão constante nesses territórios, né? De você não ter políticas de assistência social, etc. Então é muito interessante, um pouco, acho que
talvez um exemplo até prático dessa questão da hibridização cultural, entre outros, né? Mas aqui fica um pouco dessa ideia, né? Por fim, eu acho que o que é importante ressaltar, né, em termos dessa questão do pós-colonialismo e as relações de conhecimento, é que, para se entender o outro, né, dentro de uma visão histórica, né, o Robert Jung ele propõe uma combinação entre uma combinação de história, né, dentro das políticas de tradução, né. Isso vai fazer muitas vezes com que a gente tenha que ter uma construção de uma visão de uma tradução em termos daquilo que são as linhas de conflito, ou então também perceber as religiões, a cultura, nacionalismo, violência de sexo, de raça, né, de classe, tudo isso traz um pouco, né, de que uma visão de tradução não é só traduzir o saber do outro, né, que é uma questão que acho que a antropologia coloca isso, uma antropologia mais, até uma antropologia mais interpretativa traz essa ideia, né, mas há alguns limites aqui, porque o primeiro limite é quando a gente consegue pensar isso de uma forma muito clara, de uma forma muito separada, né? É claro que a antropologia interpretativa, ela traz a ideia de que tem um trânsito dos homens na cultura, e a construção, né, ela é uma construção menos estrutural, ela é uma construção muito menos binomial, e ela é muito mais interpretativa, e isso já dá a ideia de que é necessário, para que a gente consiga compreender, né, traduzir, né, porque esse é o mesmo processo que o outro faz, né, quando se relaciona com outra cultura, né? Mas a ideia aqui não é tanto culturas, né, que são grandes amálgamas, né? Porque a gente nem está mais colocando a questão se é cultura ou culturas, né? A gente já parte da ideia de que são culturas porque há limites, ainda que eles não sejam limites bem estabelecidos, ainda que não sejam limites dados, né, de uma forma tão clara, mas há limites. E por isso define, né, talvez, de certo modo, diferenças, né, então limites e diferenças vai dar um pouco dessa ideia do porquê cultura. Mas a gente nem está falando, quando a gente fala de cultura, a gente dá o sentido de grandes amálgamas culturais, né, grandes esferas. E aqui não é a questão, né. Pensar hoje culturas em termos das relações pós-coloniais significa pensar também em termos daquilo que são os vários meandros, as várias porosidades, né, entre as culturas, e que elas não se fazem também dentro de uma visão tão, pelo menos podem ou não, né, se fazer, mas pelo menos em alguns espaços elas não se fazem de uma forma tão bem determinada, tão bem delimitada, assim, né? É claro que a gente encontra contraposições em termos das relações entre cultura e religião, o que constrói uma ideia muito mais fechada em torno daquilo que a gente acaba vendo como uma matriz cultural, religiosa, política, né? E que muitas vezes sustenta as políticas de determinados estados, né? E aí a gente tem que olhar para isso como de uma forma muito mais cuidadosa, né? Não só para não correr o risco de uma análise eurocêntrica, mas também para não fazer com que esse sistema, que é um sistema, uma composição, de certo modo, nova, mas com elementos que na nossa cultura a gente pode entender como elementos arcaicos, né? Não queira traduzir tudo isso como um grande arcaísmo do mundo
do mundo contemporâneo, né? Então, porque aí colocam novos agentes, novas demandas, né? Novas questões que vão ser também trazidas para o espaço público, tá? Por fim, aí, a questão da linguagem, ela é interessante porque ela traz um pouco dessa ideia, né, de que traduzir, né, entre as relações culturais, traduzir as relações de poder, ela é uma questão que é muito importante nessa teoria pós-colonial, porque ela encontra aqui um pouco da ideia de como que o outro, ou essa produção do espaço colonial, ela foi uma produção totalmente centrada numa violência, mas numa violência contra a hibridização e também uma violência muito focada, né, naquilo que vem ser uma violência sobre o saber, né, o saber que foi, o que era, o que é produzido para além do mundo ocidental eurocêntrico. Então, entra aquela questão, né, que é uma violência de cunho epistêmico, né, quando se procura apagar o outro, né, quando se procura desconsiderar algo, quando se procura fazer uma relação de imposição cultural, né, sobre o outro. O Eudes pergunta aqui, professor, cabe nessa discussão manifestações culturais brasileiras, por exemplo? Como assim? Deixa eu ver se eu tenta me expor melhor isso, Eudes. Ao ver, para entender qual que seria esse exemplo de manifestação. Com licença, professor. Eu pensei em algo como o candomblé, ou a capoeira, ou o samba, como manifestações culturais de matriz africana que têm origem nesse processo de colonização. Eu digo isso porque a minha monografia foi sobre capoeira e eu cheguei a ler o Homi Bhabha, né? O Homi Bhabha não, da Epistemologias do Sul, agora me esqueci o nome. Boaventura. Isso, Boaventura. E aí parece ter alguma ligação aqui, o senhor falando no DME. Então, perfeito. É aquela questão que, quando a gente pensa, que é engraçado, você falou uma palavra que é uma palavra importante para pensar isso, matriz cultural. Quando a gente pensa em termos de matriz cultural, a gente talvez não consiga perceber ou tenha que esgarçar a ideia de matriz para pensar o híbrido, né? Então, vamos pensar, talvez aí a gente possa pensar, mas o samba ele é brasileiro, sim. Ele é construído com elementos africanos, sim. Ele é construído com elementos portugueses, sim. Há uma combinação harmônica nisso? Talvez sim, mas de certo modo o que é escamoteado é que há uma combinação violenta, né? Porque aqueles que fazem o samba acabam não sendo os que consomem o samba. Então tem uma violência aqui de separação. Mas além disso, né? Se a gente for pensar em termos da origem cultural, ele marca um aspecto de sincretismo brasileiro. Sincretismo quase que na mesma ideia de hibridização. Para que um misture com o outro e que consiga se relacionar, é preciso que identidades anteriores elas sejam transformadas numa identidade outra, né? Que é agora uma identidade que combina esses novos elementos culturais. E aí, talvez trazendo aqui um pouco da discussão do Robert Young mesmo, né? Qual que é a diferença aqui? É porque o pensamento pós-colonial ele tem uma questão de uma ele pensa, né? Como que muitas vezes a herança a ideia de herança, né? Ela traz, né, muito mais uma força, muito mais não ao passado, né, daquilo que foi herdado,
né, do conteúdo, né, mas traz uma ideia de que o presente ele é demarcado por violências que fizeram com que grandes coisas só virassem uma, né, ou que você tivesse que matar muita gente para construir a capoeira, né? Não sei se isso fica claro, mas pensar sempre na questão poder e violência, né, como antípodas, talvez, daquilo que é a formação cultural dessas manifestações. Mas tem um detalhe aí que eu acho que é importante a gente, não sei se seria importante pensar. Do ponto de vista daquilo que é do que é a manifestação, né, ou do que é as expressões culturais, grande parte de como que elas são vistas demandam também a nossa apropriação e a nossa concepção e a nossa construção teórica, né? Então, vamos dizer assim, em grande medida, parte daquilo que hoje são as manifestações brasileiras, manifestações culturais brasileiras, pensa um pouco do samba até, mas pelo carnaval, você vê, ou então capoeira, que são vistas como representações da cultura afro-brasileira, elas são construídas em torno de um discurso quase que apaziguante, né? Ou pelo menos foram construídas e agora começam a ser desconstruídas dentro desse discurso, que é um discurso tão conhecida como a democracia racial, né? Então, para que houvesse determinadas manifestações, como a capoeira, o samba, etc., antes disso, foi permitido ter uma base de democracia racial. O que é um grande problema, porque não necessariamente se construiu esse espaço, eu vou dizer assim, esse espaço público harmônico, mas também esse espaço teórico harmônico. Quase sempre se construiu antes disso expropriações, violências. Então a hibridização, que esses são casos de hibridização, ela é construída dentro de sistemas coloniais violentos, né, que transformam, por exemplo, que em alguma medida fazem com que o sujeito que tenha a voz não lhe seja dada, né? E eu acho que é interessante nesses últimos tempos, né? Vocês veem até um pouco como que o pessoal tem lido muito a parte dos teóricos. Começa um pouco com as feministas, com o feminismo negro, né? Alguns anos atrás, mas agora também com esses teóricos como o Silvio de Almeida, a Djamila, né, que são teóricos negros, né, que eles provêm de escolas um tanto quanto centrais, né, eles não são acadêmicos, a Djamila, mas o Silvio sim, né, o Silvio é um acadêmico mais stricto sensu, mas eles mobilizam todo um sistema de formadores de opinião que não estão na academia e que fazem a gente pensar um pouco de outras relações. Se vocês veem um pouco do Roda Viva com Emicida, né? Tem um pouco dessa questão que ele, como um músico, né? Ele vê um pouco, principalmente do Silvio, que eles são mais amigos, né? Mas como que a visão de racismo estrutural, ainda que do ponto de vista epistemológico, ela tenha uma forma um tanto quanto conservadora de se ver as relações sociais no Brasil, né? Porque ela pressupõe muito a ideia da estrutura, né? Que se sobrepõe ao sujeito, né? Daquela ideia do sujeito portador, né? Uma velha questão do Marx, isso, né? Então, o sujeito portador, ele quase que não tem autonomia, né?
Mas o Silvio de Almeida, apesar de ter essa episteme um tanto quanto conservadora, o conceito dele de racismo estrutural é um conceito interessante, que ele é aplicado, né, nas relações sociais, políticas e jurídicas do Brasil, né? Então, isso faz com que você possa, pegando esse conceito um pouco, ainda que ele seja demarcado um pouco por uma matriz um tanto quanto eurocêntrica, né? Porque ele não está indo para um estudo subalterno, digamos assim. Ele está trabalhando dentro de uma matriz marxista, estruturalista, pulantsiana, né? E que vai ser uma matriz de perceber um pouco dessa grande autonomia estrutural, né? Ou, eu diria aqui, um pouco dessa autonomia relativa da estrutura sobre o sujeito, né? Então, e isso é a episteme que marca esse trabalho, mas é um trabalho que tem uma aplicabilidade muito interessante, sobretudo para produtores culturais ou pessoas relacionadas à cultura, no caso até o Emicida, mobilizar esse conceito, né, para atacar, ou para, sobretudo para atacar, mas não é um ataque de graça, né, ou para se defender de determinados ataques, que são vistos, que são dados no mundo da produção cultural, que são ataques racistas, né, ataques que tem toda uma construção elitista, enfim, dentro desse debate, tá? Não sei se eu fui aqui, consigo guiar um pouco dessa ideia, mas, no fundo tem questões aqui que são fundamentais, né? A gente não pode só olhar para esses espaços a partir da história europeia, né? Tanto uma história quanto uma cultura europeia, um saber europeu, porque isso faz com que a gente só consiga ver a prática da colonização, né? Isso a gente vê claramente na história do Brasil. A história do Brasil, sobretudo a história do período colonial, ela é uma história construída pela visão da colonização do colonizador, né? Então e como é que eu sei isso, né? Porque Caio Prado Júnior, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, ambos olham para o mesmo processo, que é um processo tanto de expansão do capitalismo quanto um processo de expansão da modernidade, né? Ambos têm a mesma questão. O Brasil vai deixar de ser um país tradicional, agrário, exportador, tradicional agrário, e vai entrar na modernidade, né? Então, dessa forma, eu fico pensando muito pelo conceito, pela visão aqui, pelas propostas do Robert Young, né? Ou seja, em que medida que é possível pensar para além com a história europeia. Uma outra coisa, né, que é importante no segundo ponto, seria identificar os meios e as causas de continuidade da exploração, né, e análise da sua epistemologia, da sua psicologia, né, dos seus efeitos. Isso é interessante porque não são só efeitos materiais, né? Então, a gente tem efeitos epistemológicos e efeitos que estão muito presentes na ideia de que a exploração, a privação dos indivíduos, ela é algo demarcado pelo processo colonial, tá? E terceiro, finalmente, a ideia de que transformar essas epistemologias em novas formas de cultura e política que permita pensar fora dessas ideias metropolitanas, dessas ideias das tradições e das transformações das sociedades via visão metropolitana, né? Então, não que a visão metropolitana ela esteja totalmente errada, não é essa a questão, né? Mas é porque talvez novas formas de cultura e de política, e a forma que elas são produzidas, elas demandem um olhar mais para aquilo que é a sua
oposição à visão e à teoria colonial, né, do que o contrário, né, do que fazer uma espécie de uma sociologia positivista, né, de você colocar ali os seus pressupostos, as suas leis gerais e confirmá-la, né? Então isso permite com que a gente pense num método que é um método não só de olhar para o presente, mas que ele possa ser genealógico, que ele possa ser arqueológico, que ele possa ser genealógico, né? Mas que ele consiga construir as relações históricas, repensar as relações históricas e trazer aqui também como que a produção nova, né, a visão, as novas relações que muitas vezes são pautadas pelo hibridismo, como que elas vão sendo transformadas ao longo do tempo, né? E por que no tempo presente, né? Será que elas são uma novidade ou elas são uma continuidade? Ou será que no tempo presente há então uma mutação dessas relações, né? Seriam questões pós-coloniais aqui para a gente pensar. Então, uma delas é pensar então esse conhecimento fora da Europa, né, o conhecimento para além, né, da Europa, mas também um conhecimento que ele possa identificar a exploração, né, as relações coloniais, a violência física, né, colonial, e também, finalmente, um pouco dessa ideia de que transformar e conseguir entender as novas formas de cultura e de pensamento político, né, que trazem aqui um pouco dessas problemáticas, né, que estão para além de uma visão eurocêntrica, tá? Gente, dúvida, alguma questão em relação a isso? Tudo certo? Bom, maravilha. Bom, se tiver alguma questão aqui, vocês me colocam, então eu vou fazer uma breve apresentação daquilo que são os estudos subalternos, tá? E vou comentar aqui um pouco da lógica de como que a gente pode pensar o projeto do Chakrabarty e a ideia de provincializar a Europa. Provavelmente eu não vou terminar isso nessa aula, então ainda vai ficar faltando uma partezinha, mas aí eu termino na aula que vem essa ideia. Para quem para aula que vem a gente vai ler o texto, que é o texto das Epistemologias do Sul, do Boaventura de Souza Santos. Eu acho que depois eu mando um e-mail para vocês, mas o texto das Epistemologias do Sul, ele está lá na pasta, se não me engano, e vocês podem acessar lá, tá? Mas essas duas partes são muito integradas, tá? Então, como que a gente eu quero entender aquilo que é a centralidade ou a importância da questão do subalterno do ponto de vista desse grande amálgama das teorias, esse grande guarda-chuva das chamadas teorias pós-coloniais, tá? Então, para começar, quando eu falo ideia de subalterno, eu tenho que partir aqui de duas ideias muito interessantes. Primeiro, é uma construção a partir de Gramsci, né? A construção dessa noção de subalternidade, né? Que, na verdade, está muito relacionada a uma perspectiva, né, de que enquanto você tem uns sujeitos que constroem, o que fazem, o que exercem a hegemonia, né, a gente tem outros sujeitos que não exercem a hegemonia, que não estão na luta por hegemonia, né, e que eles, portanto, são sujeitos subalternizados, tá? E outra questão que é fundamental pensar e que remete um pouco daquele texto da Helena Sandoika, eu já te respondo a você. Remete um pouco daquele texto da Helena Sandoika, a ideia da construção da história, né? Então agora a gente não parte só de uma história
dos vencedores, mas parte de uma história daqueles que são subalternos. E quem conta a história dos subalternos? Né? Por que a história dos qual que é a importância da história dos subalternos? Por que ela não é incluída dentro daquilo que é a história oficial, o que revela aí uma chamada violência epistemológica, e a ideia de que essa violência epistemológica ela é base, ela é parte, né, de uma construção de uma imposição de saber. Né? E aí eu posso responder aqui a pergunta do IOC. Como é que se tem dado um embate entre o pensamento pós-colonial e o pensamento eurocêntrico dentro da academia? Pois é. Eu estava discutindo isso na hora do almoço aqui em casa. E essa questão. Porque, assim, o que acontece aqui, né, e aí vocês podem ver pelo texto do Chakrabarty, você tem duas tradições na teoria dos estudos subalternos, pegando na teoria dos estudos subalternos. Uma ela é traduzida em torno da noção do poder, né, do saber poder, via Foucault, que é mais ou menos um pouco do que o Robert Young se aproxima, e outra é traduzida em termos de uma crítica do marxismo, que é o que o Chakrabarty faz. Mas aí é a questão. Esse debate entre o pós-colonialismo e o pensamento eurocêntrico, do ponto de vista dos autores do pensamento eurocêntrico, pensando sobretudo em torno dos marxistas ou do pensamento marxista, há um rechaço completo da teoria pós-colonial. Né? Isso por quê? Porque talvez o texto mais interessante, mais denso de se ler em relação a isso, seja até o texto do Dipesh Chakrabarty, porque ele é o primeiro que faz críticas contundentes na relação entre o marxismo e o pós-colonialismo. Né? E, melhor dizendo, entre o marxismo e a vinculação do marxismo com a ideia de uma história única, que é a história do capital. Então, eu acredito que o que eu vejo no Brasil, pelo menos, é que há um desconhecimento completo da parte do pensamento eurocêntrico em relação ao pensamento pós-colonial. O pensamento pós-colonial, por conta de ser construído na oposição, então ele tem um mapeamento dos argumentos. E isso você pode ver, por exemplo, com o texto do Chakrabarty, porque ele mapeia justamente aquilo que é a questão central do marxismo, que é a relação de trabalho abstrato, e a construção da história do capital, né? Como que você pode ver também pelo texto da Spivak, né? Do qual ela vai construindo um pouco da questão da relação saber, poder e linguagem, né? E a ideia da linguagem do subalterno, né? Do ponto de vista ainda da academia brasileira, um texto que utiliza muito essa ideia da Spivak, um texto que tem algum peso mais recente, é o texto da Djamila Ribeiro, a questão do o que é lugar de fala, né? E veja que é um texto que ele tem muitos problemas, mas ele tem muitos avanços, até mais avanços do que problemas, na minha opinião. E ele é um texto muito rechaçado dentro da academia, por ele ser rechaçado como um texto pós-moderno, né? A ideia de que o lugar de fala ele é sempre muito relativo, né? E não é essa a ideia. Então tem essas conexões. Do ponto de vista da Europa e dos Estados Unidos, mas sobretudo da Europa, onde eu conheço, você tem pelo menos dois centros de grande produção pós-colonial. Um é o SOAS, do King's College, que vale muito a pena. O SOAS é foda, mas enfim. E você tem o SES de Coimbra, e você começa a ter alguma entrada do pensamento pós-colonial
tem algumas instituições alemãs também, um pouco em Berlim, tá? Um pouco mais em Berlim mesmo, né? Um pouco em outras assim, mas bem esparso. Como escola mesmo, né? Na Europa, pelo menos o SOAS da King's College e o SES de Portugal. É interessante que aí você tem toda uma construção de uma episteme pós-colonial que vai fazendo com que o pensamento eurocêntrico ele precise debater, né? E aí que é interessante, porque quase que sempre nesse debate, o pensamento, vamos dizer assim, se fosse uma briga, né? O pensamento pós-colonial quase sempre ele convence mais. E aí por que convence mais, né? Por conta de que muitos desses teóricos, sobretudo por parte dos teóricos dos estudos subalternos, a análise e a perspectiva teórica que eles têm, ela é muito, muito refinada. Você pensa isso do Chakrabarti, você pensa isso da Spivak, né? Você pensa isso do Boaventura de Souza Santos. Mas, na grande maioria, o rechaço, ele é o rechaço sem entrar nos argumentos, né? É isso. Agora, vale muito a pena vocês darem uma entrada no site do SOAS, que é o da King's College, para vocês verem, eles têm sempre os working papers, tá? Que eles publicam lá todo mês, eles têm uma abertura muito grande aliás, também, se caso alguém queira e puder, não sei se ainda existe isso, se vai existir daqui para frente, de fazer intercâmbio no doutorado, fazer bolsa sanduíche da CAPES, nem sei se vai ter mais bolsa sanduíche da CAPES futuramente, vale muito a pena procurar o SOAS, né? Eu recomendo, não sou de lá, nunca, já fui lá algumas vezes, ver palestra só, sempre é um lugar que eu namorei e nunca casei, então, mas o SOAS é muito interessante. E aí, eles têm working papers, né, muito com autores indianos, autoras indianas, autores e autoras africanas, que estão na Europa e que estão produzindo estudos e análises, ainda que seja da Europa, do ponto de vista do espaço europeu, mas que produzem dos seus locais de origem, tá? Uma autora aqui que eu acho que vai debater bastante a relação de pensamento pós-colonial e pensamento eurocêntrico é a... Nossa, deve ser assim. Que é isso. Gurminder Pambra, errei. É assim. Gurminder Kabambra. É uma autora muito interessante. Ela é do SOAS e ele está debatendo um pouco, muito dessa questão do pós-colonialismo com as visões eurocêntricas. Tá? É uma autora interessantíssima, inclusive porque não só debateu em torno da Europa, mas também em torno dos Estados Unidos, né? E aí com a participação ali de autores como a Patricia Hill Collins, dos Estados Unidos, né? Um debate muito interessante com o feminismo negro, né? Então, vale a pena a Gurminder, tá? Bom, e voltando aqui, né, mas continuando esse pareamento aqui das questões, se a gente for pensar, então, né, o que que diferencia, o que dá o status, né, do subaltern studies? Basicamente a ideia de que os grupos subalternos,
ou aqueles que foram construídos como subalternos pelo processo colonial, né, e que, do ponto de vista pós-colonial, eles podem exercer a sua história, eles podem exercer a narrativa e construir a narrativa das suas próprias vidas, das suas próprias comunidades, né, eles vão, então, construir uma história que é uma história da onde eles são sujeitos da sua própria história. Né? Então, a ideia dos estudos subalternos é trazer um pouco dessa questão que aquele que foi dado pela teoria como subalterno, ele tem capacidade e ele tem, sobretudo, o interesse e o artefato teórico para construir visões que não precisam se apoiar tanto, ou que tentem se apoiar, ainda que criticamente, que não queiram se apoiar, ainda que criticamente, naquilo que são as visões eurocêntricas. Então, a ideia do eurocentrismo ela é fundamental não só para demarcar um bando, um grande lote gigante de conhecimento, né? Mas para demarcar uma coisa que é muito comum na grande maioria desses autores ditos eurocêntricos, né? Que é a questão de como que eles podiam, com poucas informações, isso é basicamente um dos argumentos, aqui, um dos primeiros argumentos do texto do Chakrabarti, como que esses autores, com poucas informações, eles podiam supor de processos sociais que aconteciam a distâncias, a quilômetros, a milhares de quilômetros de distância deles, sem qualquer acesso a fontes. Por que isso acontecia? E por que, por outro lado, a gente tem aquilo que é a visão, um tanto quanto essa é a visão mais eurocêntrico-racista da história, né? De autores, até mesmo autores da filosofia, né? Que vão ver, né, sempre o espaço, que é o espaço construído, que é esse espaço colonial, né, como espaço de ausência do outro. Né? Tem um texto muito interessante que é o texto eu acho que é se vocês procurarem aí, acho que é Kant and the Negro, não vale muito a pena, que é um texto que até tem um debate que depois que o Mbembe faz, né, que é a ideia de que o Kant ele não só tem um pensamento universal, mas que a base do pensamento universal do Kant é uma base racista. Né? Isso é uma tese muito interessante, porque traz aqui, então, essa simbiose entre universalismo e racismo. Isso construído antes da ideia racial do século XIX. Né? Porque qual o elemento fundamental aqui? É que quase sempre a noção da diferença das raças, né, ela era extremamente demarcadora para se entender a filosofia. Né? Então, a filosofia ela é uma filosofia de uma raça, digamos assim. Né? Mas ela precisa desse conceito racial para demarcar aquilo que era o alcance da filosofia. Tá? Então, essa demarcação de alcance, ela vai fazer com que exista não só a ideia abstrata de universalismo, né? Mas também a ideia de que esse universalismo ele não era para todos. Então ele era um universal, mas ele não era de fato universal. Ele tem uma dialética interna, no qual permite com que haja zonas ou espaços de completo desconhecimento, zonas ou espaços que são encobertos por toda essa construção teórica universalista. Então, por exemplo, quando eu olho o processo
de expansão do processo de expansão do capitalismo industrial, ou pelo menos daquilo que convencionalmente veio se chamar como segunda revolução industrial, a partir de 1840, pelo menos, 1820, mas que tem um ápice aí, 1830 e 40, né? Quando a França também entra no mesmo processo e começa junto com a Inglaterra, começa a ter uma expansão geopolítica em diversas áreas, né? Porque a França até então ela tinha um domínio das regiões mais do norte da África, enquanto a Inglaterra já tinha, né, o domínio da Índia e da China, né? Mas é interessante porque esse é um período de ápice daquilo que vai ser esse desenvolvimento burguês, né? Essa expansão do industrial, né? Mas é interessante também pensar que essa expansão industrial ela causa uma necessidade de abertura de mercado, se a gente pensar do ponto de vista liberal, né? Então, você precisa de mais mercado, você tem uma produção maior, você precisa de mais mercado para que esse mercado consuma, né? Então, as várias teorias de comércio internacional, né, que vão sendo estipuladas nessa época, elas vão trazer uma coisa que é interessante, ó, do ponto de vista Smith, né, as vantagens absolutas, então o país tem que produzir o que ele é bom, as vantagens comparadas, então se eu produzo uma coisa que eu sou bom, o outro país também produz uma coisa que eu sou bom, e naquilo que a gente não é bom, a gente troca, né? Isso favorece não só o argumento ideológico da economia política, mas favorece também com que a expansão de mercado ela tenha que ser pensada, né? Então, por exemplo, o caso da Índia, e a expansão que se faz do Império Britânico na Índia, ele tem claramente, né, essa perspectiva de expansão de mercado, como ideologia econômica burguesa, né, de expansão das relações comerciais, que justificaria pela expansão comercial. Mas essa é uma história, né? Essa é a forma, digamos assim, da história do capital. E essa história do capital, talvez, ela sobreponha a outras histórias ou possibilidades historiográficas que foram dadas por consequência desse processo, mas que nunca apareceram na história. Como assim? Né? Se a gente olha o texto do Chakrabarti, a gente vê a crítica que ele faz do processo de construção da Índia, a gente pode ver que muito mais a Índia do século XIX e do começo do século XX, né, a Índia colonial, a Índia que era colônia britânica, ela tem relações tradicionais e relações de classe muito misturadas, né? E essas relações de classe e relações tradicionais, né? Eu diria essas classes e esses estamentos, né? Eles vão sendo trabalhados, né? Não só como formações de classe, né? Mas eles vão sendo trabalhados, sobretudo, em torno daquilo que são as lógicas de poder específicas que vão sendo construídas nesse espaço da Índia, né? Lógicas, por exemplo, que vão fazer com que determinadas regiões elas sejam regiões de produção e outras regiões sejam regiões praticamente de escravização de pessoas, né? Então, essa é uma especificidade da Índia que ela não é encontrada na visão majoritária sobre o processo econômico. Entretanto, né, tem aquela famosa polêmica do Marx com o governo, com a Índia, né, em que o Marx, quando ele vai escrever sobre o processo colonial britânico,
ele entende, e aí tem diversos, aí vocês podem procurar, tem diversos artigos que tentam refutar, que tentam retrabalhar essa questão, etc. Mas, em suma, o que o Marx diz, né, sobre a questão colonial britânica nas Índias, ou na Índia, é basicamente que esse processo de colonização que estava acontecendo na Índia, ele era interessante do ponto de vista do capital para que aumentasse, ou para que houvesse um estímulo ao desenvolvimento das forças produtivas. Esse estímulo do desenvolvimento das forças produtivas, diz lá o Marx, não é uma coisa tão grave, porque isso vai fazer com que gere classes, né? Ou seja, e aí vem o Chakrabarty e pergunta, então o processo que tinha antes, que era um processo basicamente de agricultores, do camponês, né? Você tinha camponeses, esse processo ele não iria caminhar para um desenvolvimento do capitalismo, certo? Certo. Então, antes dele caminhar para o desenvolvimento ou não do capitalismo, tem tem um fosso aí, né? Tem o que ele chama, né, de uma figura de lacuna, né? Tem uma lacuna. Um processo, ele é incompleto, ele nunca vai se transformar no outro, e essa impossibilidade, ele é uma impossibilidade, ele cria uma lacuna entre dois processos. Então, o que o Marx diria? Olha, então, do ponto de vista da Índia atual, se você tiver um desenvolvimento do colonialismo na Índia, pode ser que um dia a Índia se torne moderna, desenvolvida. E aí você tem a luta de classe, né? E essa é uma leitura que parte dos teóricos pós-coloniais, sobretudo o Amílcar Cabral, vai rebater, né? Por quê? Porque a ideia é o seguinte, olha, então você precisa mudar a tua sociedade para que ela sim seja possível, para que sim ela seja possível ser mudada, né? Então causa aqui um estranhamento do ponto de vista de uma relação que é uma teoria de uma revolução, né? Mas que ela é concebida sem conceber, de fato, aquilo que são as especificidades desse mundo colonial. Então a questão é, pensando aqui com o Chakrabarty, pelos estudos do Subaltern Studies, né, o nativo, ele sempre vai ser nativo, ele nunca vai ser cidadão, né? Ou seja, são dois estratos diferentes. E quem é cidadão? Provavelmente quem é cidadão é quem é britânico. Então a gente pode pensar duas questões aqui, uma questão política, de uma ideia de cidadania restritiva, mas também, por outro lado, um processo histórico, que é isso que o Chakrabarty pensa. Qual que é esse processo histórico? É que sempre existe uma lacuna. E essa lacuna é entre o nativo, que nunca se torna cidadão, ou da história subalternizada, que nunca é inserida na história oficial, que nunca é inserida nos processos históricos, na história como a gente conhece. História popular, né? História popularizada, história, sei lá, do ensino médio, né? Então, por que se dá isso? A questão que ele levanta é fundamental. Olha, você tem aqui todo um processo de uma criação de um conceito, de uma visão eurocêntrica, que cria essa impossibilidade, essa lacuna, né? E essa lacuna é o que vai fazer com que se possa pensar aqui um projeto ou outro, um projeto histórico, historiográfico e também um projeto político. Qual que é esse projeto historiográfico e qual é esse projeto político? Eles são mesmos. A gente poderia cindir aqui as dimensões, né? O projeto historiográfico é o projeto que
aquele que é o subalterno, ele também pode falar, diria a Spivak. Ou, traduzindo aqui do ponto de vista do Chakrabarti, o projeto é que, se você provincializar a Europa, e a história da Europa, e a história eurocêntrica, e pensar ela como mais uma história, e não a história totalizante, você consegue, pelo menos, equiparar ou trazer, né, a história, ou fazer com que a história não contada, ela estivesse, que estava submersa, ela pudesse vir um pouquinho à tona. Tá? Qual que é a ideia aqui? Né? E o argumento que ele traz no capítulo 2, eu vou esboçar aqui em 1 minuto, porque ele é fundamental para entender esse livro inteiro. Né? É o seguinte, a história da qual a gente conhece, quase sempre é a história totalizante, a história do capital. Essa história, que é do capital ou da modernidade, a forma mais crítica que ela é conhecida é como a história do capital. A história do capital, ela nada mais é do que a história 1. Ela é a história oficial do mundo, que é a história do desenvolvimento das forças produtivas. O Marx, ele criou uma forma conservadora de ver isso? Não. O Marx, de certo modo, ele revela aquilo que estava por baixo dos panos. E o que o Marx revela? Porque enquanto muitos autores eles pensam o processo histórico quase que sempre ou como um processo de causalidades, né? Ou então às vezes como um processo de desconexão entre as intencionalidades dos indivíduos e as suas efetividades, né? Daquilo que eles realizam. O Marx é justamente o autor, ou talvez a tradição, que melhor esboça a relação dialética entre forças produtivas e em relações de produção. Ou seja, a relação de produção dominante é uma relação da burguesia. E a força produtiva, ou seja, a relação entre o capital, entre o trabalho, né, e a técnica, mas pensando sobretudo no trabalho, né, traz aquilo que é o mais importante, que é a forma humana de como que a história é feita. Né? Bom, mas a história é feita por trabalhadores subalternizados dentro do processo produtivo, e esses trabalhadores subalternizados, eles conseguem construir uma história que seja a história da revolução dentro daquilo que são os limites dados pela história oficial do capital. Então, a ideia é que o trabalho ele sempre está subordinado ao capital, e essa relação de subordinação do trabalho ao capital constrói a ideia da história dominante do mundo. A ideia da totalização do sentido daquilo que é a construção oficial, né, ou crítica oficial, né, ela é crítica da oficialidade da história, é a visão da totalização do capital sobre as relações de trabalho. Pois bem, Ana Paula, pode ficar à vontade, Ana Paula, obrigado. Logo, o que a gente tem é que essa história 1, que é a história do capital, ela subordina, ela tem a sua lógica interna, mas ela subordina uma história 2, que é a história dos espaços locais. E ao subordinar essas histórias, né, que são as histórias que não estão incluídas no processo produtivo, ou que são de subalternização em relação ao processo produtivo do capital, né, acaba por esconder, apagar essas histórias. É muito interessante porque o livro O Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe, vai um pouco nessa direção, né? De pensar que só que ele fez um processo mais contemporâneo. O processo que ele pensa é o neoliberalismo,
ele criou zonas negras no mundo. E aí ele faz uma metáfora interessantíssima entre a condição racial do negro e a condição do olhar do branco, né? Porque o olhar do branco ele tem as zonas negras, as zonas que ele não vê. Então, o pensamento eurocêntrico é o pensamento das zonas negras, né? Da onde ele não vê. Né? E onde ele não vê, ele acredita que não tem nada. E essa questão, por exemplo, é como que a história 1 olha para a história 2. Aonde a história do capital não vê a sua própria representação, ela acredita que não tem nada. Então, isso explica, por exemplo, e é uma das críticas mais densas em relação ao marxismo que eu já li, né? Explica, por exemplo, como que muitas vezes o próprio marxismo, e aí é uma questão, não é o marxismo lukácsiano ou althusserriano, né? Mas é um pouco daquilo que os marxistas têm em comum, que é a relação do trabalho, né? O trabalho, ele não é algo que ele é universalizado. Por mais que a gente possa pensar via aquela discussão que o Marx faz nos manuscritos econômico-filosóficos, que embasa parte da sociologia do trabalho brasileira, né, que é a questão do trabalho enquanto aquilo que caracteriza o ser genérico, enquanto uma visão filosófica e generalizante e universalizante de homem, né? Ainda que esteja isso dentro de uma filosofia liberal do Marx, né? Uma filosofia liberal, mas que tende a se romper, essa é uma visão generalista sobre a história humana. E naqueles lugares onde a noção de trabalho não é conhecida. Isso significa que existe uma diferença cultural entre conhecer a noção de trabalho e não conhecer a noção de trabalho? Né? Não é isso. Né? É a ideia de que a noção de trabalho ela pode ser tão generalizante que em algum momento ela encontra lugares onde não tem trabalho, onde não tem a noção de trabalho, e essa noção de trabalho ela tem que incorporar, entender alguma coisa que seja relacionado ao trabalho. Né? Então, essa é uma construção do pós-colonialismo, crítica, histórica, que ela é muito importante para a gente entender o quê? Que, do ponto de vista dessa história, que é a história que se pressupõe a ser universalizante, mas que não é universalizante, de fato, se tem uma outra história que foi praticamente apagada, que ela é produzida dentro de espaços de não história, né? E esses espaços de não história, eles praticamente são apagados de todo o amálgama teórico. Então, nesse sentido, vale a pena pensar que quem tem a legitimidade ou quem pode escrever e pensar a história desse espaço, né? Entra aqui a visão do subalterno. Né? E entra aqui a perspectiva de que a história, que é a história dos subalternos, né, ela é aquela história que ela vai ser contra e crítica a diversas questões, sobretudo da construção da visão de Estado-nação. Né? Porque a visão de Estado-nação ela é construída dentro do marco da história 1. A visão de povos, a visão de indianos, ou a visão de grupos sociais, né, de diversos grupos, ela não é mimetizada, ela não é incorporada, ela não é copiada da visão eurocêntrica. Ela é particular. Então, a visão particular dos grupos que podem construir, que podem criar e construir a história 2, a história dos subalternos, né, ela tem que ser
retomada, mas ela não pode ter o padrão, e aí acho que é isso que fica claro, quando a gente começa a perceber um pouco da problemática que os estudos subalternos colocam, né? E essa eu vou e termino por aqui a nossa aula de hoje, que é o seguinte: a história que não é ocidental, ela só permite que ela seja pensada, não que ela englobe a história não ocidental. A história ocidental, ela não engloba a história não ocidental. Ela cria as zonas de neblinosas, né, de ausência. Então, para que haja esse pensamento sobre esse processo, aquela que é a história do subalterno, ela tem que denunciar, de certo modo, o eurocentrismo da fala e o eurocentrismo da compreensão teórica dessa história 1. Mas ela só consegue fazer isso não na disputa teórica, não com o mesmo objeto de teoria, mas ela só consegue fazer isso com um olhar epistemológico, né? Ou seja, sobre aquilo que precede a construção do conhecimento. Então, por que o conhecimento ele é eurocêntrico? Porque ele é construído na Europa, porque ele é construído nos países dominantes, porque ele é construído por pesquisadores desses países, porque ele é construído por brancos. O Chakrabarty ele diz uma coisa que é interessante, que esses estudos, que são os estudos dominantes, eles são construídos sobretudo por teorias dominantes, teorias eurocêntricas. E que o grande esforço, então, para que se possa não só construir uma teoria que seja mais próxima disso, né, dessa visão dos subalternos, mas também possa, né, construir uma teoria que tende ou que tente provincializar a Europa, né? E o que é provincializar a Europa, né? Com que importância desse projeto? Certamente parte aqui de se pensar que a história europeia e a história daquilo que a Europa pressupõe a ser a sua história, ela é muito menor na sua realidade. Tá? Então, por fim, perceber aquilo que é a história provincializar a Europa é perceber os limites da modernidade. Tá? E eu vou comentar isso um pouco mais na aula que vem, porque isso já encaixa, né, na perspectiva das epistemologias do Sul. Tá certo? Gente, dúvidas, questões, crises quanto a isso? Tudo certo. Eu não sei se essa explicação ela nos convence, né? Não sei nem a questão se é convencimento ou não, mas porque tem um poder muito grande epistemológico aqui, né? Sobretudo dentro de uma situação, muitas crises, verdade. E é interessante porque parte das crises é da forma que eu imagino, né? Na nossa concepção teórica e epistemológica, como que a gente concebe os nossos objetos em torno do conhecimento que a gente tem, né? É claro que, e aí do ponto de vista da teoria brasileira, que é uma teoria extremamente eurocêntrica, né? Aí é complicado, porque certamente a gente, e aí tem uma questão complicada aqui, eu já encerro, porque eu não falei isso. Não é só a arrogância a arrogância teórica, mas do ponto de vista das nossas ciências sociais, a gente tem uma dificuldade muito grande de sair das explicações dos clássicos. Não que a gente deva prescindir dos clássicos, né?
diz lá o Ítalo Calvino que o clássico é sempre clássico porque ele sempre tem alguma coisa para dizer. Então, o clássico continua dizendo coisa. Então, a problemática não é o clássico, né? Mas, e aí eu diria aqui um pouco meio que freerider, assim, dos meus achismos, né? Primeiro, é que o nosso olhar, ele não só é construído pela matriz eurocêntrica, mas ele é também a forma de manter determinados estratos, determinadas relações de poder nos espaços universitários e nos espaços acadêmicos, né? Tem um texto, eu já falei da Gurminder Bhamra, tem um texto que ela coloca, que ela chama Descolonizar as Universidades, né? Então, o espaço hoje de produção e de perpetuação, não só das elites e das classes dominantes, né? Mas também a perpetuação desse saber, e uma coisa não está desconectada da outra, né? Mas desse saber eurocêntrico e dominante são as universidades, né? E a gente que pensa dentro das ciências sociais, dentro das nossas teorias, né? É saber o limite delas e entender isso. Até pouco tempo atrás, né? Eu acho que a gente sempre, eu por exemplo, fui vendo de uma escola que aliás, nunca sei se eu vim de escola, né? Tem um pouco dessa, eu sou meio marginal. Então, a minha graduação da Unicamp tinha uma questão muito de força do marxismo, né? Ou de força do marxismo, ou de força do bourdieusianismo, ou de força de um levi-straussianismo, ou então do parte da política, de uma visão mais marxista também da política. E quando em Portugal, por exemplo, que você tem uma escola pós-colonial, né, e com um trauma de não ser europeia, né, e que você tem que construir ali e está sendo construído uma visão de Europa voltada para a África, para o Brasil, para a Ásia, né, que é diferente de uma visão de pensar os valores do europeu, né, mas que pensa um pouco dessa questão pós-colonial, aliás, pensa bastante nisso. O que eu pude perceber é que às vezes a nossa arrogância do Brasil, né, ela está muito mais na construção de certas tem uma palavra interessante que o Marx usa, que são as coteries, né, que são aqueles grupos que assim, dissipam, né, os conhecimentos dos seus velhos sábios, né? E em parte da nossa construção acadêmica, ela é a construção de velhas e jovens coteries, né? Mas isso é alguma coisa que é um machismo meu, talvez não valha para nada, enfim, só para dizer, enfim. Gente, é isso então. Mais alguma questão? Mais algum coisa? Vocês podem, eu vou mandar um e-mail para vocês, mas vocês podem ler o texto das epistemologias do Sul, do Boaventura de Souza Santos. Se não me engano, deixa eu só confirmar aqui, ele está na pasta, mas ele deve ter, acho que uma parte específica aqui, porque ele tem uma introdução. Essa introdução vocês podem ler. Deixa eu só acessar ele. Eu acho que está o livro inteiro. Vocês podem ler. Acho que é o capítulo 2. Isso aqui é o. Pode ler a introdução e o capítulo 1, tá? Que é o texto para além do pensamento abissal. Esse é um texto que eu particularmente eu gosto, e ele vai muito em torno dessa questão dos limites do pensamento global. Então, vocês podem ler lá no Boaventura a introdução,
que vai dar os princípios gerais. Deixa eu colocar aqui. Paulo, você tem a crítica na razão negra em PDF. Então, eu tenho um PDF dele que ele é muito ruim, que era um PDF que tinha sido disponibilizado há um tempo atrás nos grupos, mas eu acho que ele tem uma qualidade péssima. Eu posso te passar. Depois você me manda um e-mail, me chama no Zap que eu te envio. Então, aqui, ó, vocês podem ler o texto Boaventura Souza Santos, pode ler a introdução, Epistemologias do Sul, pode ler a introdução do capítulo 1, tá? Eu acho que isso basta do nosso debate aqui, já vai ser de uma mais-valia para a gente poder debater, ainda que eu acredite que de certo modo, na construção teórica do Boaventura, a epistemologia do Sul, ela já tem um tempo, ele já reviu um pouco de algumas questões lá. Mas, de certo modo, tá posto. Isso é o debate. O cerne do debate é esse. Gente, é isso, então. Obrigado pela atenção. Um grande abraço e uma boa semana para vocês. Tchau, tchau. Até mais.